Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica, a lição 6 da Revista dos Adultos, que tem o título Pais Zelosos, Filhos Rebeldes. A lição tem um tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com os exemplos da Palavra de Deus. Revista comentada pelo pastor Helenay Cabral. Então veremos mais um problema que pode acontecer nas famílias. Veremos que nem sempre, a maioria dos casos, não é culpa dos pais, a condição dos filhos rebeldes. Esses pais, é claro, aqueles que criam seu filho no caminho do Senhor, se esforçam, levam eles para a casa do Senhor. E muitas das vezes os filhos não vão corresponder àquele anseio que temos pela vida deles, que eles também estejam caminhando junto ao Senhor durante a sua vida. E acontece de filhos tomar caminhos que nos entristecem, pois, como veremos na lição, os filhos eles têm livre-arbítrio. Nós fazemos a nossa parte, temos a nossa função, glórias a Deus. Um dia vamos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós fizemos em relação aos nossos filhos, mas não prestaremos conta em relação às suas decisões. Então, a partir do momento que eles podem decidir e escolhem caminhos errados, cada um há de prestar conta pelos seus atos. Aleluia. Embora a Bíblia cita alguns casos que os pais foram relapsos na criação dos seus filhos, ou até mesmo na correção, como por exemplo Eli, seus filhos que blasfemavam ali contra as coisas sagradas e acabaram conduzindo Israel a uma derrota ali junto aos filisteus e perderam até a Arca da Aliança. E Eli, constantemente, Deus sempre mandava algum profeta para o alertar. Mas, no caso que estaremos estudando aqui, a respeito de Sansão, os seus pais demonstram, a gente pode inferir através do texto bíblico, que eram tementes, tinham preocupação de como iam criar Sansão, buscaram criar Sansão no modelo que Deus deu a eles, de forma fiel a Deus, temente a Deus. Porém, Sansão se rebelava constantemente, mas não foi uma nem duas vezes que ele desobedecia seu próprio encargo ali, além de ser juiz, ele era um nazireu de Deus, mas ele não temia, não respeitava essa condição que Deus requeria dele. Desde o ventre Deus já tinha um chamado, já tinha um plano para a vida dele, mas ele sempre estava na contramão dos preceitos divinos. O texto áureo diz: Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então, o modo de criar, é claro que nós um dia haveremos de dar conta de como fizemos, se nós realmente instruímos ele nos caminhos do Senhor, nós incentivamos ou andamos com ele em uma escola bíblica dominical, que é fundamental para contribuir para essa criação cristã, uma criação que esteja ali se protegendo dos ataques do mundo, a mídia, a escola, ela frequentemente está ali atingindo a mente dos nossos filhos, e nós precisamos então blindá-los com a palavra de Deus. E os exemplos de nosso lar, Claro que não posso ser hipócrita no ensino do meu filho e dizer faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então a gente tem que ter toda essa responsabilidade. Mas também não vai isentar agora dos atos que eles vão tomar quando eles então têm sobre eles a responsabilidade individual. Ou seja, eles também prestarão conta de como eles escolheram. Nossos filhos têm livre-arbítrio. E livre-arbítrio não é só liberdade, mas sim é uma responsabilidade, pois teremos que prestar conta diante de Deus. Em relação a isso, os pais não são culpados pelas atitudes erradas com seus filhos. Se estamos fazendo nossa parte, oremos por eles, porque Deus sempre tenha misericórdia deles e aponte para eles o caminho certo e que eles possam ser sempre convencidos pelo Espírito Santo a andar nos caminhos santos. A leitura bíblica em classe se encontra Juízes 13, de 1 a 7, o verso 24, e o capítulo 14, de 1 a 3. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor,
e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher dos filhos dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O objetivo dessa lição é apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto do seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Então os pais demonstram aqui através do texto bíblico que criaram Sansão conforme a ordem, conforme a direção de Deus. Porém, Sansão, ele não correspondeu à sua educação, e acabou cometendo erros terríveis, principalmente em relação ao seu compromisso que ele tinha com Deus, de ser um nazireu. E também, muitas das vezes estava contrário à lei de Deus, querendo casar-se ali com estrangeiras, e que havia sido proibido, no momento em que eles herdavam a terra, a lei já dava essa prescrição para eles não se misturarem, não se contaminar. E Sansão já ia atrás até do povo inimigo, o povo que estava ali subjugando a sua nação. Introdução. A história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século XI a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Então alguns ainda acrescentam 13 e 14, uns acrescentam Eli e depois Samuel, e outros simplesmente acrescentam o 13º como Samuel. O comentarista o elenca aqui como o último juiz, poderíamos dizer o último juiz constante no livro dos Juízes, o 12º, portanto. Apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. Então a gente vê que ele tinha um chamado. Deus o escolhera desde o ventre para uma função. Mas Deus não escolheu desde o ventre para ele ser salvo. Então alguém pensa assim: não, já nasceu com o selo de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus decretou, não. Deus determinou ali uma função, um objetivo para a vida de Sansão. Para que ele fosse salvo, ele tinha que perseverar até o fim, como diz a própria Escritura. Glórias a Deus. Então, quando a gente vê alguém diz que Deus tem um chamado desde o ventre, sim, mas a salvação vai depender da perseverança. É claro que sozinho a gente não persevera, é o Espírito Santo que nos ajuda, mas a gente tem que dar lugar, tem que andar no Espírito, para que o Espírito nos ajude. Sansão, pelo contrário, ele tinha a missão, tinha o objetivo de Deus, o desígnio de Deus desde o ventre, ele cumpriu esse desígnio
né, meio atravessado, mas em relação à sua salvação dependia, né, do seu livre-arbítrio, dependia, né, dele dar a voz ao Espírito Santo, que tantas vezes o ajudou, porém ele voltava a repetir erros morais, né, espirituais ali, frequentemente. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então o comentarista traz nessa posição para que também os pais que muitas das vezes estão sofrendo que os filhos se desviaram, né? Os pais se esforçaram tanto, fizeram a sua parte, né? Conforme a palavra de Deus nos orienta, foram modelos, né? Deram o exemplo em sua casa, e mesmo assim os filhos, né, quando tiveram oportunidade de decidiram não estar no caminho do Senhor. Então o comentarista nos traz um alento, né, para que esses pais não pensem que são culpados, não fiquem pensando onde foi que eu errei. Talvez você não errou em lugar nenhum, é o filho que decidiu, né? Ele tem um livre-arbítrio, escolheu estar longe do Senhor. A gente ora para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor continue falando fortemente aquele coração, para que ele se arrependa, para que ele volte, para que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Mas ele tem que tomar uma decisão. Então esses pais realmente não têm culpa, né? A gente vai, é claro, sempre sofrer, né, de joelho orando pelos nossos filhos. Aqui também, mais uma vez citando, né, que é claro que isso quando os pais fazem a sua parte. Porque tem pais também que o filho, né, em vez de levar para a igreja, prefere deixar ele na televisão, na internet, né, para que não tenha trabalho. Então o pai, ele terceiriza, né, a educação, e o pior, né, ele não dá a educação cristã que faz parte da sua responsabilidade. Nossa responsabilidade não é só dar alimento e veste para nossos filhos, e educação secular. Nossa parte também é instruir o menino no caminho que ele deve andar. E depois, se não estamos fazendo isso, é claro que vamos comer frutos amargos. Aí sim, eu terei que dizer onde foi que eu errei, e não precisa de muita memória para poder encontrar os erros. Que Deus nos ajude. Enquanto é tempo, façamos a nossa parte. Vamos falar sobre os pais de Sansão, primeiro tópico. Uma situação espiritualmente deplorável, subtópico 1. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. A gente vai ver então que Sansão ele vai julgar por 20 anos, então esses 40 anos ele perpassa muitas vezes, né, na história de outros juízes antes ou depois de Sansão. Conforme a gente vê que Deus prometeu que ele começaria a livrar Israel da mão dos filisteus, né? Então ele começaria. Quem provavelmente concluiu, né, essa parte desses 40 anos que os filisteus dominaram, né, nesse período, né, claro que sempre os filisteus retornavam como inimigo, mas quem concluiu então esse ciclo desses 40 anos, provavelmente podemos reportar a Samuel, né, lá em Ebenezer, né, quando ele já está ali julgando Israel. Então ele ora para o povo, intercede, o povo vai à batalha, aleluia, e Deus dá vitória a Israel no tempo do profeta, sacerdote e juiz Samuel. Então Sansão começa a libertar. Era um contexto que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então sempre Deus tem os remanescentes. Ainda que a nação se corrompa, como acontecia frequentemente com Israel, a Bíblia diz que naquela época não havia rei, cada um fazia do jeito que achava certo. Então havia aqueles que se corrompiam, como a gente já estudou aqui em lições passadas, de Mica, né, que tinha ali aquela idolatria, a prática da idolatria, e queria também adorar os outros deuses e ao Senhor ao mesmo tempo, mas sempre Deus conta com os remanescentes, os fiéis. E o Senhor encontra esse casal e vai usá-los como instrumento. Segundo o subtópico, a mulher agraciada. O casal é formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo:
Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13:3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, de Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Então a Bíblia nem cita o nome dessa mulher, cita o nome do marido, Manoá. Mas vemos que é um casal abençoado, um casal que Deus aprove usar. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê alguns detalhes, a gente pode inferir aqui algumas características desse casal. Vemos que ela era uma mulher que, não por ter aquela revelação, ela não se ensoberbeceu, ela foi contra o marido, participou, o marido foi logo orar. Então a gente percebe que havia temor naquele casal. Terceiro subtópico, recebendo a orientação divina. Onde o Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Conforme Números 6, 13 a 21. Então no capítulo 6 de Números a gente vê essa questão do nazireu, desde que seria dedicado a Deus, não cortava o cabelo, não tomava bebida forte, nem comia nenhum produto da uva, não tocava em cadáveres. E esse nazirado poderia ser temporário, alguém poderia fazer esse voto e ser nazireu por um determinado período. Ou para a vida toda, como era de Sansão, que desde o ventre, nem a mãe podia tomar vinho, nem bebida forte. Então Deus já estava consagrando Sansão ali no ventre. Ele tinha essa função tão preciosa para estar na presença de Deus, para Deus usá-lo, e ele negligenciava a sua rebeldia. Porém os pais tinham preocupação. Manoá vai orar e pede uma direção, e depois quando vê o anjo ele pergunta como é que ele vai criar esse menino. Glórias a Deus. E todos os conselhos que Deus dá ao casal, eles seguem à risca. Cabia aos seus pais ensiná-lo, orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisa considerada imunda, Juízes 3, versículo 4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou qualquer outra coisa que representasse uma quebra de voto de nazireu. Então tinha regras para que ele cumprisse, e felizmente os pais ensinaram. A gente vê toda essa preocupação, e os pais ensinaram, disseram a ele como ele deveria se portar. Tanto é que o cabelo dele era longo, até o momento que ele conta o segredo ali. O inimigo da Lila, então, traz os filisteus ali, corta ali o cabelo e ele é derrotado. Então, os pais ensinaram, faltava agora, depois de grande, Sansão cumprir todo o propósito de Deus na vida dele. Segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro subtópico, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, Juízes 13, 24. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan, Juízes 13, 25. Não havia dúvida que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida da sua mãe. Então Deus é o Deus do impossível. Ele chama os que não são para confundir os que são. Estéril gerou um filho, glórias a Deus. E Deus era com Sansão, abençoava, o Espírito Santo o guiava e o capacitava. Aleluia. Segundo subtópico, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Então vimos que ela não ocultou a ele, nem se exaltou, ela foi contar a Manoá a visão ali do anjo, daquele varão que ela considerou semelhante a um anjo com a visão terribilíssima. Glórias a Deus. Então havia uma profunda confiança, piedade. Eles temiam a Deus e buscaram então
né, conselho de Deus para criar aquela criança. Creram, né, tiveram fé e Deus cumpriu, né, tudo aquilo que havia prometido à esposa de Manoá. Primeiro, né, então a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo e, segundo, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Terceiro, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar, né? Então Deus dá esse privilégio àquele casal de ouvir a voz de Deus, de ver aquela visão maravilhosa. Inclusive quando eles preparam ali o sacrifício, né, o anjo sobe ali na fumaça do sacrifício. Deus recebe, né? Manoá fica preocupado, né? Diz, certamente vamos morrer porque vimos a Deus, mas a sua esposa disse, não, nós não vamos morrer porque se fosse morrer Deus não tinha falado conosco, não tinha nos dado essa revelação. Deus estava cuidando de tudo ali, estava, aleluia, apresentando a eles mistérios do céu. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus, né? Então, a gente tem estudado muitos casais com problemas, né, durante esse trimestre, né? A gente viu Abraão, Sarai, vimos, né, Isaac e Rebeca, vimos Jacó, Raquel, então a gente viu muitos problemas que partiram dos pais, né? Porém agora a gente vê que em relação aos pais está tudo certo. O problema agora foi a continuidade, o filho. Terceiro subtópico, a formação de Sansão. Pela situação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, né? Então, os cabelos longos, a gente percebe que os pais ensinaram sobre isso, vindo a violá-los progressivamente mais tarde, né? Então, a partir do momento que ele começa a tomar suas decisões, aí que as coisas ficam feias, né? Ele vai a cada momento quebrando esses votos. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve a fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto, né? Então, muitos são aqueles que estão insistindo, né? Estão investindo na formação cristã dos seus filhos, na fé, né? Quer deixar esse legado, né? O maior desejo é que nós possamos, aleluia, ver nossos filhos herdando, né, a nossa piedade na nossa vida espiritual, a nossa forma de andar com Deus, né? A gente quer transmitir esses exemplos para nossos filhos, mas infelizmente, quando eles crescem, criam asas, né, nem sempre eles estão dispostos, né, a dar continuidade àquilo que eles aprenderam em casa e vão, né, às vezes quebrar a cara no mundo, né, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda permite, né, alguns reveses ali que os trazem de volta. Em outros casos, né, eles se acham autodependentes e que não precisam nem dos pais e nem mesmo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E continuemos, né, na nossa força, louvado seja o nome do Senhor, fazendo a nossa parte, fazendo a vontade de Deus e, aleluia, de joelho, que Deus nos ajude. Glórias a Deus. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Ezequiel 18:20, Romanos 2:6. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos, né? Então, nem sempre depende dos pais, né? Como esse exemplo, Caim e Abel foram criados iguais, mas cada um tinha um comportamento, né? Um era adorador e o outro, né, invejoso, mau, né, maligno e sem temor nenhum a Deus, pois Deus, alertando, acabou ainda matando seu irmão. Romanos 2:6 diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. E o terceiro tópico fala sobre a fraqueza de caráter de Sansão. Então falamos sobre os pais, que conforme o que temos registrado na Bíblia, infere que eram pais piedosos, que obedeceram a Deus, tiveram preocupação de como criar o filho e, né, fizeram conforme o conselho de Deus, a orientação de Deus. E agora vamos falar a respeito das falhas de Sansão.
Primeiro subtópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito. O Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação, né? Ele achava que o poder era dele, né? Ele achava que era algo, né, instantâneo. No momento que ele quisesse, ele ia agir ali, ia derrotar qualquer inimigo. Como ele derrotou aqueles 1000, e como ele matou aqui esse filho do leão, ele se achava então acima, né, de qualquer adversário, né? Então ele vai subestimando. O inimigo das nossas almas está ao redor buscando a quem possa tragar, né? Só achar uma brecha, ele vem e faz estrago. Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Felizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Os pais avisam, cuidado. Ele acha, não, pai, ali não tem problema não, ali eu sei me controlar, eu sei passar na beira ali do abismo e eu não caio, né? Então, às vezes está brincando com o pecado, o pai avisando, cuidado, cuidado. E Sansão, então, estava subestimando, né, a capacidade do inimigo, né, que queria realmente destruí-lo, né? Não só o inimigo dos filisteus, mas o próprio inimigo da alma, né? E acabou derrotando ele quando ele revela ali o seu segredo. Segundo subtópico, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, seu próprio ego, né? Então, além do diabo, além do filisteu, talvez o maior inimigo era o ego dele, né? O orgulho, que ele achava que era imbatível, né? Então, a força dele, o vigor, poderia resolver qualquer problema no braço, esquecendo, né, que tudo adivinha do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito na vida dele, ele não era nada, como aconteceu quando o Espírito deixou. Este o levou a subestimar a presença de Deus na sua vida, né? Então não era Deus que estava agindo, era ele mesmo. Era ele que tinha, né? Como hoje, por exemplo, alguém que imagina que as conquistas, né, todas as suas vitórias, adveio, né, do seu intelecto, do seu carisma, da sua inteligência, né, da sua força. Se não é Deus na nossa vida, irmãos, somos cacos no meio de outros cacos. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer e a ociosidade e a luxúria, né? E então ele vai perdendo o temor, né? Tanto é que a gente vê que o voto de Nazireu ele vai quebrando. Não era para tocar em cadáver, ele vai lá tocar no leão morto. Ele dá aquilo ali aos pais e não diz para os pais de onde ele tirou aquele mel. O judeu não era para se misturar com outras nações. Ele, a primeira mulher que decide casar é uma filisteia, né? O inimigo, né? A nação que estava ali subjugando Israel. Então ele vai a cada momento, né, demonstrando que ele não tinha temor a Deus e vai buscando fazer a sua própria vontade. Então vai buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, né? Então mesmo o filho, como aqui em Lucas 15, né? O filho pródigo que vai embora, o pai está lá firme, orando, esperando o filho voltar, intercedendo por ele e sendo modelo, né? Sendo exemplo, né? Se você não está vendo algo na televisão, uma filha que enveredou para a droga e a mãe tentou libertá-la, acabou também enveredando para a droga, né? Aí é complicado, né, irmãos? Então, que os pais permaneçam de pé, né? Ou de joelho, para que os filhos possam ser libertos, possam retornar, aleluia, à casa de Deus, né? A casa do Pai, que tem abundância de pão. Extraindo também esse modelo aqui
esse exemplo de Lucas 15. Né? Terceiro subtópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Né? Falta de temor, um abismo vai puxando o outro. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Né? Os pais deram conselho, ainda mesmo nessa fase adulta a gente vê que os pais eram tementes. E aconselham, aqui não tem mulher, aqui no meio dos seus irmãos, aqui no meio do povo, para você tomar vai pegar uma incircuncisa, uma estrangeira, né? Porém ele afronta e não obedece seus pais. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Felizmente alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer a mesma escolha de Sansão. Ele não errou uma vez nem duas vezes, ele errou várias vezes. Né? Quebrava os votos como nazireu, tomava vinho que não podia tomar, né? Se misturava, queria casar com a Filistéia, depois está lá, vai em Gaza, né? A capital dos filisteus, e vai, né, se relacionar com a prostituta. Né? Então ele, né, dava a cara a tapa mesmo, né? Ou seja, era aquele que queria pisar na cabeça de Satanás, só que com a sua própria força. Foi lá no ninho do inimigo, se relacionou com a prostituta, depois sai levando o portão da cidade, mas ele sempre assim, se relacionando com mulheres que não deveria. Na terceira vez, encontra a Dalila, que é contratada para seduzi-lo e descobrir, né, o seu segredo. E como diz o comentarista, hoje muitos filhos também estão brincando. Às vezes estão na igreja, cultuam a Deus, adoram de lábios, e quando saem da igreja vão pecar, vão brincar, porque perderam o temor. Né? E o diabo também vai fazer como fez com Sansão, vai destruir. Né? Vai acabar, né, ou engodando, ou enlaçando e levando ele para o mundo. Que Deus tenha misericórdia e que esses que assim fazem se arrependam ligeiro. Né? Como Jesus diz lá em Apocalipse 2,5, né? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? Então hoje ainda é tempo de se consertar, glórias a Deus. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor, conforme Provérbios 22,6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes 11,9. Alegre-se, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Né? Então, haverão de prestar conta. Né? A gente faz a nossa parte, temos responsabilidades em relação aos nossos filhos, aleluia, mas a responsabilidade individual, né, o livre-arbítrio, eles terão para tomar decisões boas ou más, né, que vão levá-los a serem condenados ou serem justificados. Que Deus nos ajude e guarde a nossa casa. Concluindo, a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Né? Sansão, só no finalzinho, que ele vai se arrepender. Né? Que Deus tenha misericórdia e que o jovem lembre do seu Criador no dia da sua mocidade, né? Antes que venha os dias maus. Glórias a Deus. Próxima lição, relacionamento entre nora e sogra. Né? Só pelo título já podemos imaginar de quem está falando aqui, né? Noemi e Ruth. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor.
Maravilhoso eterno Deus, te louvamos mais uma vez, Senhor. Pai, desta feita queremos apresentar cada filho, Pai, que está fora dos teus caminhos. Ó Deus Santo, aleluia, que o Senhor possa dar, Pai, fortaleza aos pais, para continuarem, Pai, aleluia, orando, intercedendo, Pai, gemendo por esses filhos. Sabendo, Pai, aleluia, que é responsabilidade individual, Pai. Aqueles que fizeram a sua parte, aqueles que cumpriram, Pai, aleluia, a responsabilidade que o Senhor nos deu de criá-los no caminho do Senhor. Ó Deus Santo, que eles possam estar também, Pai, consolados conforme essa lição, que nem sempre, Pai, é a culpa dos pais, mas sim da responsabilidade individual que cada filho tem. Deus Santo, mas traz de volta, Senhor Jesus. Repreende, Pai, todo o mal, repreende, Pai, o intento do diabo de matar, roubar e destruir nossa família. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.